Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma alegria, um prazer imenso poder, meu irmão, irmã, amigo, amiga, chegar até você nesta manhã de um friozinho agradável, né? Adentrarmos ao recesso do seu lar e podermos juntos adorar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Com essas palavras, eu quero cumprimentar a todos e a todas, irmãos, irmãs, amigos e amigas, com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. Este é o Momentos com Deus, nosso culto de adoração. Isto aqui não é um programa, é nosso culto de adoração ao nome do Senhor, que aqui estamos convidando a todos os nossos irmãos do nosso campo eclesiástico de Pacaembu e de toda a região, a você de longe, a você de perto, para juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Nesta manhã está conosco pastor José Dias, é o pastor vice-presidente deste campo, na diretoria da igreja, e ele estará ministrando o ensino da palavra de Deus, da terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema eleição e predestinação. Glória a Deus. E eu quero convidá-lo para que ele venha cumprimentar aos nossos irmãos e amigos. Meus amados irmãos, amigos, que nesta manhã nos ouve e participa conosco. É uma alegria, uma satisfação de estar cumprimentando com a gloriosa paz do Senhor a todos os irmãos, pastor aqui, pastor presidente, pastor Ananias, pastor Luciano, pastor Renan, que está conosco nesta manhã. Para nós é uma grande alegria, uma satisfação. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós queremos, aleluia, cumprimentar a muitos irmãos nossos que estão participando desse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Eu vi ali nosso irmão Sérgio Saim e a irmã Daiane, né? Lá na cidade de Icém. Também pastor Renan e a família lá de Orindiúva. Também a nossa irmã Conceição Toledo, né? O Armindo, né? A Ana, todo esse pessoal que estão aqui. Quero cumprimentar também nossa irmã Gislaine Melo, nosso irmão Sebastião Paulo, irmã Maria e toda a sua família, que Deus abençoe. Cumprimento também com alegria nossa irmã Dirce Mendes, né? Glória a Deus, aleluia, que o Senhor abençoe aos nossos queridos irmãos. Irmã Cecília Rosa, também lá na cidade de Icém. E esses dias eu falei da irmã Cecília, ela é da Igreja da Graça. Irmã Cecília, que Deus abençoe você, seu esposo, a sua família. Nossa irmã Lucilene dos Santos, né? Glória a Deus, irmão Aparecido, a Isabelle, né? Lá de Orindiúva também a minha filha Evelyn, né? O Pedro, o Renan, a irmã Luzia, glória a Deus. Nós, hoje, este culto terá uma dinâmica diferente, porque o maior tempo será devotado para o ensino da palavra de Deus. Então nós queremos cumprimentar aqui os irmãos, irmão Sandro Oliveira, irmã Suelen, o nosso companheiro diácono Valdomiro, né? Valdomiro Rocha, né? E a irmã Jô. Que Deus abençoe os irmãos. Antes de cantar o hino, que será o próximo e o único, né? Que é o hino de número 81, você já vai olhando lá. Eu quero avisar aos irmãos aqui de Pacaembu, né? E se tiver algum irmão das nossas congregações de perto, também não tem problema, os irmãos poderão participar. Das 14 às 17 horas, ou das 2 da tarde às 5,
nós estaremos ministrando a Santa Ceia ali no nosso templo sede, no sistema da drive-thru. Então, você vem com o seu carro, não desce do carro, os oficiais da igreja estarão ali devidamente aparamentados para te receber, servirão a ceia e os irmãos já irão adiante. Outra coisa, vamos aproveitar esse momento para entregar também as lições da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Até se a irmã Sônia estiver assistindo e a irmã puder nos ajudar nesse sentido, seria muito bom que a irmã mesmo já entrega. Então, se alguém estiver ouvindo, a irmã Sônia, passe para ela, por favor, né? Então, das 2 às 5 da tarde, em nosso templo, nós estaremos servindo a Santa Ceia para os nossos irmãos, né? Então, você vem no seu carro, não desce do carro, os diáconos estarão ali, servirão no carro e os irmãos já seguirão adiante. Assim, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Gisele Bernardes está conosco, irmã Anita Macedo, lá em Valinhos, juntamente com nosso irmão Demétrio Pereira de Macedo. Vamos louvar a Deus, vamos cantar com alegria o hino de número 81. Vamos cantar ao Senhor e logo após estaremos ouvindo o ensino da palavra de Deus. Cristo podemos a salvação receber, novo concerto nós temos em quem na cruz quis morrer. Pode salvar, tira os pecados que quer nos salvar. Pode salvar, tira os pecados que quer nos salvar. Perdoa os pecados, vida nos quer conceder. Fomos por sangue comprados, do modo vão de viver. Pode salvar, tira os pecados, quer nos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. O coração já entrega a quem te pode salvar. Quem as dores carrega, Cristo te pode livrar. Pode salvar, tira os pecados, quer vos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Isso te quer dar agora paz e descanso real. Quer revelar-te esta hora graça imensa e real. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Pode salvar, tira os pecados e quer vos salvar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a nossa alegria é grande por estar aqui na presença do Senhor. Eu ainda quero cumprimentar nosso companheiro pastor
Cícero, irmã Aparecida. Também cumprimento a nossa irmã Márcia Moreira, a família, o pastor Moreira, a irmã Joana. Cumprimento também a nossa irmã Isabel Almeida, a minha cunhada Delza Lima e meu irmão Isaías, lá em São Paulo. Irmã Angélica Alves, né? E ela que manda um recadinho, né? Para nós cantarmos o hino de número 547, né? Esse hino fala muito sobre os dias atuais. Irmã, infelizmente, hoje nós não vamos cantar porque é só esse hino, mas depois nós vamos nos lembrar no próximo culto e vamos procurar cantá-lo, né? Também eu cumprimento aqui a Fernanda Alves, né? O Betinho, os seus filhos, que Deus os abençoe. Ao meu filho, Eric, a Letícia, ao Gabriel e a Ana Beatriz, a nossa irmã Cris Basso, né? Cristina, o pastor Cícero Borges, né? Ao Osiel Fagundes, a nossa irmã Cleusa Tiliac, a Samara e o Yuri, glória a Deus. Quero cumprimentar também a irmã Silvia, irmão Paulo Cardoso. Portanto, nós queremos agora facultar ao pastor José Dias o tempo necessário para ele estar fazendo os comentários da lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Muito bem, o texto áureo desta lição diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É muito interessante essa colocação aqui do comentarista. Eu não vou fazer comentário, porque o irmão estará fazendo. A segunda-feira, na nossa leitura diária, 1 de Pedro, capítulo 1 e 2 diz: fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência é o poder de saber antecipadamente toda e qualquer coisa. Isso significa que para Deus nada faz parte da preocupação de não saber. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Né? Nada é inédito. Terça-feira, 1 de Paulo a Timóteo 2,4. Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Diz lá as palavras de Paulo que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer, mas nem todos se salvam, até porque a fé não é de todos. Quarta-feira, 1 de Paulo aos Coríntios 10:12 diz: os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. A salvação não é um produto manipulado pelo homem, mas a salvação é uma oportunidade oferecida por Deus e que cada um deve vigiar quando recebe. Paulo diz nesse texto: aquele que cuida estar em pé, olhe e não caia. Quinta-feira, Romanos 8:30 diz: apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Glória a Deus. Então você observe bem aqui. Também sexta-feira, Romanos 8, 28 e 29. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Glória a Deus. Ainda, sábado, Efésios 2, 4 a 8, a salvação pela graça provém do amor de Deus.
aleluia, a salvação pela graça, aleluia. Então, graça quer dizer favor e merecido. Então, não existe nada de mérito no que tange a salvação. Ela é pela graça, através do amor de Deus. Vamos então para a leitura bíblica em classe, que diz, Efésios 1, 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, você preste atenção no ensino que será repassado aqui, e ele será muito importante. E eu quero lembrar que hoje, durante o serviço da Santa Ceia ali, você poderá já levar a sua lição da Escola Bíblica Dominical também. Um abraço, que Deus abençoe. Vamos orar e depois estaremos ouvindo, e eu vou ceder aqui este lugar ao pastor, porque ele vai demandar um bom tempo aqui ensinando. Senhor meu Deus e Pai, nós oramos pedindo a tua bênção para o teu servo, que vai apresentar o ensino da tua palavra. Queira conosco falar mais uma vez e abençoar o teu filho, usando como sempre o Senhor tem usado, para a glória do teu nome e edificação da tua igreja. Amém. Não esqueça de compartilhar esse trabalho e também de mandar o seu pedido de oração, se você precisa. Estaremos orando por você. Meus irmãos, mais uma vez, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor. Amém. E nesta manhã, a qual nós estamos aqui, na presença do nosso Deus, e desta feita, a fazermos aqui um estudo em cima do título desta lição, que é a eleição e predestinação. Eu quero fazer um resumo dentro desta lição, explanando nesse ensino, porque a leitura de todos os tópicos é bastante extenso, e eu vou fazer um resumo dentro dela a respeito daquilo que nós estaremos tratando nesta manhã. Esta lição, já foi dito que é a lição de número 3, eleição e predestinação. O texto áureo está nos dizendo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, da tua vontade. Está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 4 e o 5. Quando se trata de eleição e predestinação,
é bom saber que as palavras eleição e predestinação não são sinônimos, não têm o mesmo significado, pois a eleição aqui é uma escolha feita por Deus daqueles que creem em Cristo, segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. A eleição também refere-se à escolha feita por Deus através de Cristo, um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos, inculpáveis diante dele. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seu todos os que recebem seu Filho Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 12. Agora, a doutrina da eleição, ela abrange ou tange três verdades que nós precisamos ter esse conhecimento. Primeiro, a eleição é cristocêntrica, isto é, a eleição de pessoas que ocorrem em união a Jesus Cristo. E Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. Então, a respeito disto, Jesus declara na sua palavra, em Mateus capítulo 12, versículo 18, quando Deus, ele fala de seu próprio Filho: eis aqui o meu servo que eu escolhi. Ninguém é eleito sem estar unido em Cristo. Aleluia. Pela fé. Glória a Deus. A segunda verdade que nós gostaríamos de destacar aqui é a eleição, ela é feita em Cristo. A eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Conforme João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos quantos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a terceira verdade, a eleição torna-se uma realidade para cada pessoa que demonstre o verdadeiro arrependimento e fé ao receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Esta é a doutrina da salvação. Esta é a doutrina da eleição. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele admite que o crente no corpo eleito, que é a igreja de Cristo, e assim o crente torna-se um dos eleitos, portanto podemos dizer que tanto Deus quanto o homem têm a responsabilidade na eleição. Aí vem a predestinação. Nós falamos sobre a eleição, o significado da mesma. E a predestinação, do grego, a palavra proorizo, significa decidir de antemão, decidir de maneira antecipada ou determinar antes. E ela se aplica aos propósitos de Deus nesta eleição. Portanto, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, que é a igreja verdadeira. E agora a predestinação, ela abrange o que acontece e acontecerá com o povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Esta é a forma de nós interpretarmos o que é a eleição e o que é a predestinação. Aí vem o tópico de número 1, que fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleição divina. Essa eleição é uma escolha feita por Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. E Paulo procurou fazer com que os irmãos de Éfeso entendessem que Deus elege, escolhe aqueles que recebem a Jesus, ou seja, crê em Jesus e em sua obra redentora.
Isto nos mostra que a eleição de pessoas ocorre somente em união a Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Esta escolha, ou esta eleição, ela foi feita antes da fundação do mundo. Conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Palavras, podemos dizer a eleição, esta é a escolha de Deus. Não foi uma decisão impulsiva, mas Deus escolheu, antes da fundação do mundo, salvar a todos que decidirem receber a Cristo. Isto quer dizer aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Então nós vemos que João, no capítulo 1, versículo 2, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Isto aos que creem no seu nome. Esta é a verdadeira palavra. Então, esta é a eleição divina feita para com todos quantos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. Aí vem as condições da eleição. A eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos, conforme já falamos, que Deus entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que nós possamos reconhecer essa morte expiatória ali na cruz do Calvário e aceitar ao Aleluia. Senhor Jesus Cristo como Glória a nosso Deus. único e Aleluia. suficiente Salvador para as nossas vidas. Então, o que nós vemos aqui, meus queridos? Que nós fomos eleitos por iniciativa divina. Isto foi Deus quem teve a iniciativa de salvar a humanidade através de Cristo. Então, portanto, nós fomos eleitos por iniciativa divina, por meio da sua maravilhosa obra de Cristo. Para que nós possamos acreditar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Não somente para nós que já o conhecemos, a Jesus Cristo, mas também para com todos quantos aqueles que possam ainda vir se salvar, porque a palavra de Deus, ela é santa. Mas nós vemos aqui, nós fomos eleitos por iniciativa divina, e não por nossos próprios méritos, porque o ser humano, ele tem o seu livre-arbítrio de escolha para decidir se quer receber Cristo ou não, para servir a Deus ou para andar em obediência a Deus ou não. E isto compete a cada um de nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha para tomarmos uma posição diante dele em aceitá-lo ou não aceitá-lo. Mas Deus nos dá esse livre-arbítrio, Deus nos dá essa oportunidade de escolha. Então Deus escolhe, Ele já decidiu isso antes da fundação do mundo. Aqueles que usam seu livre-arbítrio ou direito de escolha, decidem a receber a Jesus Cristo. Pois esse direito de escolha aqui, nós podemos ver que Jesus é o barco em que nós podemos estar para livrar-nos mediante a este mundo terrível em que nós vivemos. Deus, na sua bondade, misericórdia e compaixão, Ele ainda tem a dar a você a oportunidade, no seu livre arbítrio de escolha, para que você possa decidir o que você quer. Deus não condena ninguém, pois o homem, no seu livre-arbítrio de escolha,
ele possa decidir a sua forma de escolha. Então, a condição para ser salvo é estar em Cristo Jesus, Aleluia. nosso Glória a Deus. Salvador. Aleluia. O terceiro item nos mostra, desse primeiro tópico, a vida santa e irrepreensível. Paulo aqui está enfatizando que a eleição tem uma finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Pois nós vemos como a palavra de Deus nos diz, o versículo 4 de Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus, pelo fato de receber a Jesus Cristo, isso os faz estar nas condições de eleitos, por estar aceito por Deus e uma decisão em aceitar a Jesus. Mas que nós devemos ser santos, isto é, vivermos separados das coisas erradas, que Deus não se agrada. Irrepreensíveis, isto é, aqueles que obtiveram a revelação da palavra, que é a vontade de Deus. Sendo assim, devem andar e comportar de acordo com a palavra de Deus. E por isso deve agir na vontade dele. E sendo assim, nós podemos ver que os termos que aqui apontado para a santificação, isto é, Aleluia. o mais alto padrão ético e moral da vida, a fim de agradar a Deus que nos elegeu. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 a 3. Então isso nos mostra que nós devemos ter uma vida em santidade diante de Deus, para nós não sermos repreendidos como os demais que não conhecem a sua palavra. Aí vem o quarto item ou subtópico, a nova vida dos eleitos. Paulo explica aos irmãos de Éfeso que a pessoa que recebe a Cristo e que por isso é eleito, de Deus deve deixar de lado a sua velha conduta, os velhos hábitos, que nos fala sobre tais, que é a mentira, o furto, palavras torpes, que contrariam e ferem os bons costumes. Ele citando ou fazendo essa advertência sobre a amargura, a ira, a cólera e a malícia. Paulo ainda asseverando as advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Os eleitos devem se comportar de uma forma através da sua conduta e os seus hábitos. Isso nos mostra que louvemos a Deus com as nossas vidas em todas as áreas da nossa existência. A tua palavra, ela nos ensina que sem a santificação ninguém verá o Senhor nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela é santa. Ela nos dá essa oportunidade de nós entendermos conforme ela é. E essas orientações de Paulo aos irmãos de Éfeso aponta para uma radical transformação, que é despir-se do velho homem, do velho eu, que exige abandonar a velha natureza nas paixões mundanas. Aleluia. Quem sabe eu estou falando com pessoas que até mesmo professam a Jesus Cristo como seu Salvador, mas não estão enquadrados nesta palavra do ensino
e quem sabe estão dando ao contrário a esta palavra. E às vezes até pensando que você já está salvo, da forma que está vivendo, mas Deus está nos dizendo que o Espírito Santo, ele nos avisa a forma errada em que nós vivemos. E para que nós damos o ensejo ou a liberdade a esse Espírito Santo fazer em nós uma mudança radical. Porque nós vemos, se nós vivermos desta forma, nós não podemos herdar os céus. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, e que nós temos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos levantar as nossas mãos aos céus, sem ira, sem contenda e sem coisa alguma que venha nos trazer uma culpa sobre as nossas vidas. Aleluia. Quando nós estamos enquadrados na palavra de Deus. Aleluia. E a predestinação, no tópico de número 2, predestinado para filhos de adoção. A predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Em outras palavras, como já temos falado, a eleição é uma escolha feita por Deus, e Deus escolhe todos os que recebem a Cristo. E a predestinação é o que Deus determinou para aqueles que recebem a Cristo, ou seja, uma vida eterna, salvação, paz em Deus. Então, esta predestinação, ela abrange o que acontecerá com o povo escolhido de Deus. Meus queridos e amados irmãos, recapitulando em tudo isto, vendo que a eleição significa escolha, enquanto a predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos, por assim dizer. Se a eleição é um ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo, e a predestinação é um ato determinativo de Deus quanto ao destino daquele que escolheu, então nós vemos que nós podemos escolher o que nós queremos, sabendo que nós possamos, ainda que nós professamos uma fé em Cristo, mas se nós não estivermos andando segundo a Tua palavra, vivemos uma vida de qualquer jeito, nós não vamos ter condição de encontrar a Jesus, nosso Salvador, aquele dia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nesta manhã, está nos trazendo para os nossos corações a forma devida de nós vivermos na presença dEle. Aleluia. Aí vem o significado: filhos por adoção. Deus claramente decidiu de antemão que os seus eleitos seriam adotados como seus filhos através de Jesus Cristo. Aleluia. E essa adoção aqui na família de Deus, irmãos, está originado no amor de Deus, da boa vontade no desejo de Deus. E o desejo de Deus é ter muitos filhos na sua família. Aleluia. Essa adoção é mais do que um relacionamento com Deus, como seus filhos, que já alcançamos pelo novo nascimento. E ela abrange todos os privilégios e responsabilidades que pertencem àqueles que Deus reconheceu como seus filhos, nascidos e livres
e conscientes. Nós somos conscientes da nossa vida em que levamos. Porque Deus é justo e Ele não se deixa se escarnecer. E nós, nesse sentido espiritual, a qual nós vemos Paulo explicando aos irmãos de Éfeso, essa filiação do cristão que não se baseia na relação natural na qual os homens estão diante de Deus por terem sido criados por Ele. Não, senhores. Mas sim numa revelação pela graça efetivada na obra de Cristo. Isto nós precisamos reconhecer, que nesse sentido espiritual, a adoção para Paulo significa aceitação na família de Deus. Ou seja, aqueles que recebem a Cristo são adotados por Deus como filhos. Aleluia. Aí eu faço uma pergunta para você que me ouve nesta manhã. Você pode fazer uma análise na sua vida de acordo com aquilo que nós estamos falando. Será que nós estamos certos da forma em que nós estamos vivendo? Mas o Senhor nosso Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos uma análise na nossa vida e podermos consertar-nos aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nós queremos levar uma vida conforme o nosso próprio pensamento, mas não segundo a palavra de Deus que nos ensina. Mas Deus, na manhã deste dia, aleluia, está vendo a minha vida e a sua vida. E estamos aqui transmitindo esta palavra para que nós reconheçamos o amor de Deus para com cada um de nós. Aleluia. O subtópico de número 3 fala sobre os privilégios da adoção. Aqui Deus criou o ser humano para que tivesse uma constante comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu essa dádiva, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas através da obra redentora de Cristo, Deus reconciliou com Ele todos aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Aqui Deus. nós vemos que Paulo estava certo em estar ensinando a igreja de Éfeso a respeito das condições que nós temos de viver como eleitos na presença do Senhor. O tópico de número 3. Eu estou correndo por causa do horário. O tópico de número 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. O termo predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Em Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, 29 e 31 e 1 Coríntios 2 e 7. Efésios capítulo 1, versículo 5 e 11. E nenhuma destas vezes a expressão faz referência a pecadores sendo destinado à condenação eterna. Muitos que se dizem cristãos acreditam que existe uma dupla predestinação. Isto é, muitos acreditam que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Mas este não é um modo correto de nós entendermos sobre a predestinação.
Pois como Deus poderia ser considerado um justo juiz se condenar um réu previamente, de uma maneira antecipada, independente de se a conduta do réu for correta ou não? Deus não é como o homem, é justo e é fiel. Se existe uma predestinação para a condenação, então Jesus não teria dito: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Não haveria necessidade de ir ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus já tivesse predestinado uns para a perdição e outros para a salvação. Não haveria necessidade de ter dito Jesus estas palavras: as pessoas predestinadas à perdição recebendo Cristo ou não. Não é desta forma que a Bíblia nos ensina. Nós já falamos que Deus dá o livre-arbítrio ao homem a escolher. O homem escolhe o caminho que deve andar. Mas Jesus Cristo é o único caminho para a salvação do pecador. E que nós precisamos entender isto, meus amados irmãos. E saber que nós estamos vivendo para Deus. Aleluia. E sabendo que o Senhor, Ele tem nos elegido, Ele tem nos chamado para uma salvação eterna. Lá em Marcos, o melhor versículo de número 17. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Esta é a palavra daqueles que receberam a Jesus como Salvador. Agora nós temos a condição, o poder de Deus para nós fazermos esta obra em nome de Jesus. Aleluia. Expulsar demônios. Glória a Deus. Falar em línguas. Aleluia. Esse é o privilégio, uma dádiva gloriosa que Deus deu aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Que muitas das vezes as pessoas correm por não ter a certeza do poder de Deus na sua vida, ou melhor dizendo, não tendo uma certeza da sua salvação, ainda que estejam na casa de Deus, ainda que ouve a palavra de Deus constantemente, mas que não ainda tem uma certeza de uma vida eterna. Até quando vai viver desta forma? Nós precisamos ter esta credibilidade, que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus, ela purifica, ela nos santifica. Aleluia. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz de uma forma ainda que nós não temos condições, que muitas das vezes não temos nem palavras, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Aleluia. Mas para isso nós precisamos dar a liberdade a este Espírito Santo fazer na nossa vida. Mas isto, porém, não vivemos uma vida contrária à palavra de Deus. É que o Espírito Santo nos transforma, sendo que nós não damos liberdade a Ele. Mas nós precisamos saber disso, meus amados. E aqui só serão condenados aqueles que rejeitam a Cristo. E aqueles que rejeitam a Cristo, terão feito isto de livre e espontânea vontade. Porque a palavra de Deus, ela é pregada. A palavra de Deus, ela é anunciada. Agora o homem tem o seu livre-arbítrio de escolha.
Você pode aceitar esta palavra e não aceitar esta palavra. Deus não condena nenhum homem, mas o homem por si próprio está se condenando. Porque nos fala a palavra de Deus. Porque Deus enviou o seu unigênito Filho para todos quantos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe a credibilidade na palavra, existe a credibilidade em Jesus Cristo. E se nós não cremos, nós entramos para uma condenação eterna. Mas se nós cremos, nós entramos para uma vida eterna. Aleluia. Isto nos mostra que a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não. Mas decidindo antecipadamente que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser salvos. Aleluia. Isto é, para aqueles que atentam para a sua palavra e aceita a Ele, crendo que Ele é o único Salvador de toda esta humanidade. Aí vem o item de número 2, predestinação e amor. Antes da criação de qualquer coisa, o plano divino de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que está lá no textual. Sem dúvida foi o amor de Deus que fez com que Ele elegesse e predestinasse aqueles que recebem a Cristo, bem como Aleluia. enviou o envio de Cristo para redimir a humanidade. Tudo foi por amor que Deus fez por mim e por você. Aleluia. O amor de Deus é muito grande. Isto nos mostra que foi por amor que nós fomos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. E isso aqui implica dizer que o favor é merecido, a fé necessária para crer e o uso do livre-arbítrio para responder ao chamado. Tudo isso provém do amor de Deus. Não obstante, o que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus não obriga ninguém. Glória a Deus. Deus fez os céus, Deus também fez o inferno. Deus fez o céu para os escolhidos e Deus fez o inferno não para os homens pecadores. Porque se fosse para os homens pecadores, ele não tinha enviado o seu Filho para salvar-nos, porque eu era um desses pecadores. Mas Deus me deu a oportunidade, quanto Deus deu oportunidade a toda a humanidade, Aleluia. para que possa reconhecer os seus Aleluia. pecados e aceitá-lo Glória a como Jesus. teu único e suficiente Salvador. Aleluia. A conclusão, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua... Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé e viver em santidade e receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipulada, não por mim, mas por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Possa nos abençoar nesta manhã e que esta palavra que nós temos passado para os seus corações, que o Espírito Santo possa fazer uma mudança na Aleluia. sua vida e que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por sua bondade, pela ministração da palavra de Deus.
você percebeu que hoje o culto tem uma dinâmica diferente, porque esse culto, enquanto estivermos realizando nessa quarentena, todo domingo de manhã será voltado para o ensino da Escola Bíblica Dominical. E acontece que o ensino, ele tem um dinamismo totalmente diferente que as pregações que fazemos aqui, né? É você sendo minucioso, trazendo pequenos detalhes, né? O ensino é como se fosse um quebra-cabeça. Essa é a verdade. Então, mas o que é importante é que você vai juntando todas essas partes e você forma e se informa da doutrina da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe o seu coração e que Deus dê vitória a todos. Eu quero aqui cumprimentar ainda alguns irmãos. Pastor José Dias, muito obrigado. Deus abençoe pela ministração da palavra de Deus, né? Eu quero aqui cumprimentar a família do pastor José Dias, né, que está lá participando. Também o meu cunhado Sivaldino, ali em Santa Bárbara, e toda a família. A Miriam Rian, ao pastor Marcondes, lá em Cândido Mota. Meu pastor, um abraço, Deus te abençoe. Ao pastor, a esposa, também a irmã Verinha Santos, que Deus abençoe. Quero cumprimentar o presbítero João Lucas Teles, nosso companheiro aqui. Aleluia. A tia Aparecida Rogine e o tio Aparecido, lá em Tanabi, que Deus abençoe. A minha cunhada Delza, né? E o Isaías. O pastor José Eugênio, pastor da nossa congregação lá no Indaiá. Também a irmã Ilma Araújo, glória a Jesus. O irmão Cido Ribeiro, que Deus abençoe. Irmã Eunice Eleutério, lá em Icém, seu esposo, irmão Aparecido Cassari, né, e toda aquela família, que Deus abençoe. Aleluia. Ainda quero cumprimentar o irmão Jonatas e a Lohane, a irmã Aline e o Fernando, a minha irmã Maria José, lá em Tangará da Serra. Inclusive, falando em Tangará da Serra, pastor José Dias, lá nós temos a irmã Geralda. A irmã Geralda ontem completou 102 anos. E pensa numa mulher tremenda. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Geralda. A irmã Geralda é aquela crente atuante. Quando o templo estava aberto, todos os dias no culto, todo culto, mulher de oração. Parabéns, irmã Geralda. Deus abençoe a irmã. Que Deus continue dando vitória. E ontem a minha irmã ligou pelo WhatsApp e eu conversei com a irmã Geralda, né? Tete a tete. Deus abençoe também a minha irmã e toda a família dela ali em Tangará da Serra. Glória a Deus. Eu ainda quero cumprimentar aqui o presbítero Rosinei e a sua família. Aleluia. A irmã Vânia Martins e a família lá em Barretos. A irmã Simone Sossais e seu esposo, nosso presbítero, companheiro, Rodrigo Sossais. A irmã Isabel Ribeiro. Que o Senhor abençoe. Aleluia. A nossa irmã. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui, né? Que é bastante gente, às vezes são repetidos, né? Eu vi também aqui o Clodoaldo, lá em Icém. Clodoaldo, que Deus te abençoe, Deus abençoe a dona Roseli, né? Rosimeire, né? Sua mãe e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a todos aí. Aleluia. Deixa eu ver, a minha irmã Lourdes e o meu cunhado, o Nicanor, lá na cidade de Cândido Mota. Glória a Jesus. Aleluia. Também, pastor Cícero Borges, né? Nosso companheiro, irmã Cris, toda a família. E o presbítero Nilson Veríssimo, nosso companheiro aqui. Que Deus abençoe a todos. Agora, nós vamos para os pedidos de orações e o pastor Luciano estará apresentando. Hoje a transição vai ser comigo. Então sai o presidente
e vem o segundo secretário, né? Ele estará apresentando os pedidos de orações e orando. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amém. pastor José Dias, Amém. pastor Ananias, Deus Amém. abençoe. Nós temos aqui 2 pedidos de oração. A irmã Miriam pede oração pelo seu esposo, por sua irmã Luzia, pelo Caio, pelas nações e pelo seu irmão Natanael. Vamos orar. Também a irmã Gislaine Melo, ela pede oração por sua vida, pelos seus filhos, pelos seus pais e por sua vizinha. Pastor Ananias, tem mais algum pedido em especial? Vamos continuar orando pelo Pedro Henrique. Pelo Pedro Henrique. né? Neto do nosso companheiro presbítero Leonardo. Leonardo, né? E vamos orar também por todos os nossos irmãos que estão enfermos, né? São Amém. muitos irmãos que estão enfermos. Amém. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Aleluia. esta manhã tão especial, na qual aprendemos a Tua Palavra, através da instrumentalidade do Teu servo, pastor José Dias. Aleluia. Continue abençoando o Teu filho, sua família, ó Deus, com graça e as suas ricas bênçãos. Quero pedir agora, sobre cada pedido de oração aqui apresentados, que o Senhor possa abençoar, dar vida, saúde, abrir portas, cuidar de uma forma toda especial de cada vida aqui elencada e listada. Aleluia. Também peço a tua bênção sobre cada irmão, cada família que nos seus lar estão participando conosco desses momentos com Deus. Meu Senhor, salva, Meu Deus. abençoa, dá vitória aos teus servos. Aleluia. Em especial peço, Senhor, pelo nosso pastor Ananias e toda a sua Aleluia. família, que está se empenhando, se dedicando para fazer o melhor em prol ao rebanho que o Senhor lhe confiou, inclusive rompendo fronteiras. Ó Deus, abençoe de forma especial a cada um e a todos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero então agradecer a Deus e a você, meu irmão, a você, meu amigo, que esteve conosco. Agradecer ao pastor Luciano pelo companheirismo, pastor José Dias. Amém. Que Deus abençoe o irmão, tá? E hoje o cachê o senhor vai ter que pagar para mim. Não é verdade? Porque o senhor sentou na cadeira do presidente. Deus abençoe meu companheiro. Deus abençoe a todos, né? Não nos esqueçamos que das 2 às 5 da tarde, hoje, aqui no Templo Sede de Pacaembu, estaremos servindo a Santa Ceia aos irmãos do sistema Drive-Thru, né? Você vem no seu carro, os companheiros oficiais da igreja estarão ali esperando, você toma a Santa Ceia no carro e sai, né? Alguns irmãos, eu quero até falar isso aqui, porque alguns irmãos têm ligado, né? E perguntado, pastor, e como que a gente faz com relação ao dízimo? Nós queremos entregar os dízimos. Os irmãos que querem fazê-lo, façam, porque ali estará o segundo tesoureiro na diretoria da igreja, que é o diácono Lázaro, pessoa maravilhosa, e ele receberá os dízimos que os irmãos têm para entregar. E a outra coisa, não esqueça, a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós teremos lá também um irmão ou irmã para entregar as lições para você usufruir. Muito bem, então não esqueça, das 2... Sim, os irmãos que estão enfermos, depois nós vamos fazer uma comissão com os diáconos que estão dentro daquela faixa etária, né? Que podem, irão e servirão nas casas, tá bom? E se houver alguma discrepância, porque vocês sabem que esse momento é um momento difícil, às vezes alguma pessoa acaba passando despercebido, então os irmãos nos liguem, por favor, e não fique, irmão, procurando, eu vou falar com o irmão aqui vizinho, não, vocês têm o pastor, vocês têm a liderança,
liga para a gente. Se você não pode ligar, mas tem alguém, sempre tem alguém, peça para ligar, né? Liga para mim ou para qualquer um dos obreiros oficiais da igreja e nós vamos atender o irmão. Nós queremos que os irmãos sejam atendidos. Aliás, nós, os obreiros, nós somos servidores, primeiro, de Deus, em segundo plano, da igreja, certo? Então, nós estamos aí para servir aos irmãos, tá certo? Agora, não esqueça, das 2 às 5 e às 8 da noite, o nosso culto, né, que é o último culto deste dia. E estaremos ministrando a palavra de Deus, se o Senhor nos permitir, com o seguinte assunto: a igreja de Deus, Mateus 16, 13 a 18. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que todos tenhamos um domingo de paz e de muita alegria. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam Amém. Amém. Sim, senhor.